Vamos lá. Olá, gente. Boa noite. Renata Cidreira, eu já ia dizer Renatra. Eu acho que é porque eu confundo às vezes os meus idiomas, os meus dialetos, viu, Renata? E como você é americanizada, você é meio inglesa também. E aí eu já lhe chamar de Renatra, né? De repente é o seu nome em inglês, né? Boa noite a todos os nossos ouvintes internautas. Agora sim já está aqui liberado, já estou vendo aqui, nós já estamos no Instagram, já estamos também aqui no YouTube, estamos também já aqui na nossa rádio, transmitindo direto também da Rádiosnet, para quem está aí, como nosso querido Altair, que é motorista de ônibus lá em Caruaru, ouve a gente através da Rádiosnet, nosso querido também Gilmar da Malícia, esses pernambucanos que estão aí. E hoje nós vamos ter aqui uma pessoa que faz um trabalho fantástico, que no segmento social, Raquel Maia, direto da cidade de Lauro de Freitas. A Raquel Maia, a paulista, que acabou se apaixonando pela Bahia, ficou aqui e agora está aí fazendo um belíssimo trabalho social. E vamos conhecer um pouco da história da Raquel Maia e também saber principalmente os desafios que ela tem encontrado diante de tudo que ela desenvolve. A Raquel, que também é a coordenadora do NAC, que é o Núcleo de Apoio às Comunidades, e a gente vai bater um papo legal. Aliás, na hora que eu disse que nós iremos falar até sobre social, teve uma pessoa que falou nestante aqui, já pedindo ajuda. Eu já vou colocar, inclusive, Raquel nesse contexto, tá? Sou de João Pessoa. Deixa eu ver aqui. Posiciona a luta. Boa noite. Até agora, nada de indenização e a justiça nos colocando debaixo. Parece que um trabalho da macumba. Deus me livre. Ai, Jesus. Guto, um forte abraço para você, Guto. E a lista tá grande aqui. Ah, Guto, a lista tá grande, viu, meu amigo? A nossa lista aqui tá grande de pauta para essa semana, e semana que vem já está aqui na pauta para que a gente possa falar a respeito da indenização da Ford. Então, essa semana ainda teremos um podcast para falar a respeito da Ford, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é que está acontecendo, tá? A respeito do fechamento da Ford, mas tem essa pauta para o nosso podcast dessa semana também, inclusive sobre a vinda da BYD, muita coisa para se falar sobre empregabilidade também. Então, essa semana tem mais essa pauta aí do nosso podcast, mas deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não terminei de ler, me perdoe. E vamos lá. Sou de João Pessoa, na Paraíba, um jovem que se posiciona e luta bastante pela nossa cidade. João Pessoa. Daniel, vou querer, né? Já vou lhe fazendo o convite, Daniel, de antemão. O nosso podcast é um podcast livre, tá? O nosso podcast não é um podcast onde nós vamos discutir aqui o que eles querem, sim, o que vocês querem. De antemão, já se sinta aí convidado para participar do nosso podcast, para falar dessa cidade aí também, desse estado maravilhoso que é João Pessoa. Deixa eu mandar um abração aqui para os nossos ouvintes, inclusive lá do Ceará, do Pernambuco, João Pessoa. Um abraço para Dandan Rocha também,
que tá lá em Santarém, no Pará. Um abraço para você, Dandan. Um abraço também para Vani Reis, lá em Londres. Elias, um abraço para você, Elias, que tá lá na América também. United States of America. Um abraço para você, Elias. Um abraço também para os nossos ouvintes de Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João, tá? Um abração pro meu querido o Anderson Batista, que tá lá em Juazeiro, tá lá, né, perto da ponte do Picolé, Juazeiro, Petrolina. Um abraço para também Remanso, para todos vocês que sempre estão acompanhando o nosso trabalho aí. Thay, um abração para você também, tá aqui em Camaçari, um abração. Guto, vamos aí, seguindo firme e forte. Pode contar sempre com a gente aí para que a gente possa divulgar. E essa semana, lhe garanto, tá aqui na pauta para que a gente possa falar a respeito de como estão as pessoas após o fechamento da Ford, como estão esses colaboradores. Então, vamos contar um pouco da história dessas pessoas que trabalhavam na fábrica e agora continuam na luta por suas indenizações, viu, Guto? Então, essa semana nós teremos uma pauta aqui. Eu queria imensamente convidar vocês para poder participar, para que as pessoas possam ouvir, de fato, quem está passando por essas dificuldades, tá bom? Eu vou pedir aí a Raquel, que pode ficar à vontade, viu, Raquel, para já solicitar o convite para eu lhe colocar no ar. E já de antemão, o microfone de Raquel, deixa eu deixar logo aberto aqui já. Já ela entra, estamos transmitindo direto pela Radiosnet também, para quem quiser ouvir, estiver no carro e não comprometer o volante, pode acessar aí a Radiosnet, que nós estamos lá também, transmitindo esse podcast, transmitindo também pelo Instagram, transmitindo pelo YouTube, por todas as nossas plataformas. Ademir, um forte abraço para você aí também, Ademir Silva Menezes, um abração, tá? Curtindo aí o nosso podcast de hoje. Hoje minha convidada é a Raquel Maia, que é a coordenadora do NAC, que é o Núcleo de Apoio às Comunidades de Lauro de Freitas. Raquel também faz parte do Conselho Municipal de Educação e também eu acredito que vai pleitear uma vaga de conselheira. Eu acho que ela vai pleitear, eu vou descobrir isso no nosso podcast de hoje, apertando a Raquel. A Raquel vai falar um pouco a respeito do trabalho que ela desenvolve com essas famílias que vivem em vulnerabilidade, com a luta também com as mulheres que vivem em vulnerabilidade, ou falar um pouco sobre a economia solidária. Ela faz parte também desses projetos de economia solidária. Então, Raquel sempre participando de todas essas ações e já ela vai estar comigo aqui no nosso podcast de hoje. O nosso podcast de hoje vai ter principalmente esse tema da economia solidária, de apoio às comunidades que vivem em vulnerabilidade, quem são essas pessoas que ajudam, quem são essas pessoas que precisam, o que é que pode ser feito, tá? A Raquel já está aqui, então deixa eu já colocar a Raquel, porque aqui a gente não perde muito tempo não, viu? Aqui colocou, entrou. E aí, vamos lá. Vamos aguardar aí alguns segundinhos enquanto a Raquel entra. Olá, Raquel, boa noite. Olá! Boa noite! Que bom estar aqui com você de novo. Faz um tempo que a gente não bate papo. Exatamente, viu, Raquel? Eu já estava com saudade. Você não pode sumir muito assim, não, rapaz. Apesar de que tem gente que diz, né, Raquel, que é bom sentir saudade. Não fique muito grudado, não, porque não dá nem tempo de sentir saudade. Só que dessa vez deu tempo de sentir saudade, viu, Raquel? Que bom, quero ver você mais aqui em Lauro quando visitar aqui. Me avisa para eu te encontrar, viu? Pronto, tranquilo. Bom, gente, já estou com ela aí, Raquel Maia, para quem está acompanhando a gente na rádio aí, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Raquel Maia, que é coordenadora do NAC, que vocês vão conhecer o NAC agora também, que ela vai falar sobre isso. E Raquel também vai falar a respeito do Conselho Municipal de Educação, vai falar também sobre a economia solidária, enfim, tem um monte de coisa para a gente bater esse papo hoje. Eu espero que dê tempo, mas se não der, a gente faz o parte 2, viu? Eu queria agradecer, inclusive, a presença ontem do nosso podcast de ontem, de Fredson, que é o presidente da UDEC, que é a União dos Deficientes e Cadeirantes da cidade de Camaçari. Fredson, obrigado pela sua participação ontem também no nosso podcast. Foi muito bom, todo mundo gostou. Puderam ver a realidade dos deficientes, não só deficientes
na locomoção como os cadeirantes, mas também deficientes físicos, deficientes visuais, deficientes auditivos, que fazem parte de todo esse grupo. Mas vamos lá, vamos bater um papo agora com a nossa convidada. Raquel, primeiro eu queria já saber da sua mudança para a Bahia, né? Porque, para quem está nos ouvindo aí, a Raquel é paulista, mas veio para os solos baianos e ficou na Bahia, gostou da Bahia, como diz o ditado, bebeu água da Bahia e aí realmente ficou. Fala pra gente aí, Raquel, começando sobre essa sua história entre a ponte aérea Bahia e São Paulo. Há um tempo atrás, eu tô aqui há 20 anos, uma família de São Paulo que conhece a minha família se mudou para cá e eu tinha 5 anos de idade quando eles se mudaram, mas eles foram marcantes na minha família, na minha vida. E aí eu consegui descobrir que eles estavam na Itinga. E na Itinga, para conseguir falar com eles há 30 anos atrás, era muito difícil. E quando eu consegui, comecei a passear, vim para cá, e eu trabalhava com comércio exterior. A Bahia sempre foi um polo de exportação muito grande. Gostei demais e vim para cá para trabalhar com comércio exterior. Esse ano vai completar 20 anos que eu estou aqui. Então, tem alguns anos que eu já deixei essa área do comércio exterior, mas não consigo mais voltar. Vou para São Paulo visitar meus amigos, minha família, matar a saudade, né, buscar da fonte um pouquinho e hoje continuo aqui. Não pense em voltar. Raquel, você deixou o comércio exterior, mas não deixou a Bahia, né? A Bahia ficou aí, não teve jeito. O comércio exterior voltou lá para o exterior, mas a Bahia continua aí. E daí, Raquel, para quem conhece Lauro de Freitas e já ouviu falar do bairro da Itinga, que é um bairro conhecidíssimo em Lauro de Freitas, e aí também foi paixão à primeira vista, né, Raquel? Você abraçou também o bairro da Itinga, você gosta, você vive, você anda aí com as pessoas. Você, né, quando começa a fazer essas atuações, inclusive, das famílias que estão em vulnerabilidade, e a Itinga, infelizmente, é um bairro que ainda, né, precisa de mais olhos dos gestores. Fala pra gente um pouco agora sobre o que é o bairro da Itinga, Raquel, para você. O que é que as pessoas podem, quem não conhece Lauro de Freitas e não conhece a Itinga, saber o que é a Itinga? Eu ainda digo, a Itinga acho que é uma cidade dentro de Lauro de Freitas. A gente poderia, sim, emancipar e ter a Itinga como um município, porque é um local tão rico culturalmente. Nós temos mestres de cultura, nós temos tanta riqueza. Assim que eu cheguei, eu encontrei aqui na Praça José Ramos um grupo de pessoas que fazia teatro, o boi bumbá, coisas folclóricas que não existia antes, né? E adorei ver esse tipo de união e a questão da arte mesmo, do teatro, do artesanato que existia. E a história é uma cidade que foi emancipada, né, há pouco tempo, dentro do descobrimento de tudo que acontece, mas a gente tem uma cultura de músicos, de pessoas que saem daqui para fazer sucesso fora, porque, infelizmente, aqui dentro não é valorizado. Mas a Itinga tem tudo. Nós temos todos os serviços que a gente precisa. Nós não precisamos sair daqui para banco, para mercados. Nós temos tudo na mão. Eu quase realmente não vou para Salvador. E antes de trabalhar com essa questão do artesanato, da economia solidária, eu também quase não ia para o centro de Lauro de Freitas. Né? Eu, inclusive, no início, como eu só ficava dentro da Itinga, conhecia, assim, Lauro de Freitas, para mim, era outro, o centro de Lauro de Freitas era outra cidade também. Mas hoje, claro, tudo se integra. E o mais gostoso que eu vejo aqui, além de ser a Itinga ser um centro urbano, com todo o comércio, nós temos a parte que não é a parte rural, mas é uma parte mais marginalizada, onde ainda tem pessoas que moram em sítios, né? Apesar de que existe toda uma precariedade, né? Que a gente sabe que a política pública não consegue alcançar tudo.
E onde foi que eu acabei descobrindo que em cada comunidade, porque a Itinga, dentro da Itinga você fala assim, o Largo do Caranguejo, a Itinga, Parque Santa Rita, Parque São Paulo, Guinness, são Brisas, Lindu. Então a Itinga é muito grande, cada local tem o seu líder comunitário, tem a sua associação, as pessoas tentam se ajudar por si mesmas para poder conseguir alcançar a política pública. E eu me apaixonei realmente. No início, quando eu trabalhava com comércio exterior, a gente só pensa no capital, né? Ganha bem, pega o dinheiro e gasta com o que pode, com o que quer, com os prazeres. Mas eu sempre tive, desde que iniciei os meus trabalhos, que o dízimo que a gente deveria dar não era um dízimo para dar para a igreja, que a gente teria que pegar uma parte do nosso salário e fazer o bem para alguma pessoa, para alguma instituição. Então, eu tinha o hábito de ajudar um orfanato, né? Dona Marina, que tinha lá no Centro de Lauro, né, cuidava de crianças. A Acabem, eu sempre fazia as minhas compras e levava, né? Às vezes eram pessoas que estavam cuidando de cachorros, mas quando o dinheiro some, como é que eu faço para ajudar? Né? Então foi onde eu me associei com essas pessoas, me juntei para que essas pessoas pudessem utilizar da minha mão de obra. O quê? Inicialmente eu chego para ajudar a fazer uma sopa, um cachorro quente, arrumar associação, o que tivesse, em vários locais. E como eu não consigo parar, né, de estudar, de ficar fazendo cursos, eu acabei aprendendo um pouco a elaboração de projetos, aprendendo como conduzir a questão do Emirosca, as mudanças que foram tendo nessa situação de associação, para que eles tivessem autonomia. E quando eu conheci a economia solidária, foi em 2016, mais ainda que eu fiquei maravilhada, pensando que as associações não precisam depender das doações, elas podem fazer a sua própria autossubsistência. Então, quando eu perdi emprego, quando eu não consegui mais voltar para o comércio exterior, eu encontrei o meu prazer, que foi a política social, o serviço social. Foi um marco muito grande, viu? Foi um marco muito grande mesmo, Raquel. Em 2011, a aprovação do marco regulatório do terceiro setor, e realmente começou a dar outra vida para as associações, para os institutos, as instituições filantrópicas. Agora, quando você fala da economia solidária, Raquel, aí nos remete um aspecto importante, né? Que, querendo ou não, por mais que a gente discuta a respeito da população, não tem para onde correr. A gente precisa falar de um contexto político, porque, querendo ou não, entra o contexto político. E o que eu vejo às vezes, Raquel, é as pessoas justamente falarem isso. Por exemplo, você me diz que a Itinga tem tudo. Você não precisa sair da Itinga porque você tem banco, você tem farmácia, você tem mercado. A gente percebe claramente ali que ali em torno, de fato, do Largo do Caranguejo, aquela região ali é muito movimentada. Eu acho que de vez em quando que você passa ali, eu acho que você deve até se sentir na 25 de março, né? Porque é tanta gente e tanta zoada ali, você diz, pelo menos aqui vai me lembrar um pouquinho São Paulo. Mas eu percebo às vezes, Raquel, que as pessoas dizem assim, poxa, mas se nós temos toda essa produtividade, por que às vezes tem uma dificuldade de um vereador ir comprar lá? As pessoas não costumam ver o agente político, muitas vezes, fomentando essa economia. Então, você acha que deveria ter essa intervenção do político para que essas pessoas começassem a entender de que, poxa, todo mundo está vindo consumir aqui, inclusive os políticos estão vindo aqui. Você não acha que isso, às vezes, as pessoas ficam decepcionadas quando não vê o agente político também absorvendo a economia local? Eu acho aqui, hoje, os políticos, eles têm, principalmente, vamos pensar nos vereadores, eles têm o hábito de demarcar território. O político X é da comunidade tal, o outro político, porque, claro, eles olham qual é o maior número do eleitorado deles. Então, eles têm que dar essa resposta para essas pessoas que acreditaram neles. Então, eu digo assim, quando eu vejo aqui a Itinga tem muitos vereadores e candidatos que foram candidatos, não ganharam, mas continuam aí fazendo alguma coisa. Alguns deles estão aqui, sim, andando no dia a dia, né, nas mesmas ruas, fazendo as mesmas coisas, com seus pequenos projetos,
né? E para poder, claro, que continuar alimentando aqueles que os elegeram, né? Mas poucos não participam da economia local, viu? Porque eu sou uma pessoa de base, eu ando na rua o tempo todo, eu ando de topique, eu vou na padaria, então acontece que quando as pessoas conseguem alcançar também cargos políticos maiores, o próprio povo já começa a ter uma cobrança e um olhar diferenciado, né? Nós tivemos em outro bairro que não foi da Itinga, né, uma vereança que logo que ganhou, saiu e foi morar em um outro bairro mais nobre. Claro que foi extremamente criticado, né? Mas o que aconteceu? Voltou para o próprio bairro e está fazendo o caminho inverso, continuando a viver e conviver naquela comunidade, certo? Hoje aqui na Itinga, eu não quero ficar dando nomes, porque senão a gente vai acabar tendenciando, sim, mas eu tenho vizinhos, né, que continuam andando aqui, claro, alguns estão com cargos maiores, que não estão tendo nem o tempo e a capacidade de estar se interagindo com a própria comunidade, com a própria rua, né? Mas isso eu entendo até que é uma questão do tempo. Mas a cobrança da comunidade é que eles estivessem de uma forma maior, porque no período eleitoral eles andam todos os dias em todos os lugares e vão comer o pastel, vão comer a muqueca. A gente sabe que é assim. Não pode, né, deixar durante esses 4 anos de fazer isso. Isso diminui, mas diminui também porque a gente sabe como é. Você já veio aqui, você já esteve aqui, que eu já vi na sua rede social, e você não teve o tempo de falar comigo. Então eu não vou me chatear com você. Sim. Eu vou entender que a sua demanda não abrangia um tempo para que eu conseguisse ir até o seu encontro, ou que você, né, agora a gente tem que cobrar sim. Por exemplo, aqui nós temos em Lauro de Freitas 21 vereadores. E desses 21, eu digo que assim, eu tenho contato na Itinga com, vou contar aqui uns 4, 5, né, que no dia a dia eu ainda encontro no mercado, na padaria, no feijão, 6 horas da manhã, que tem aqui vários lugares, no baba, né, mas você sabe que eu não gosto de falar da política, sim, porque a gente sabe do viés que existe, eles vão fazer algo pelo povo, mas sempre para continuar fomentando e fortalecendo aquele número do eleitorado que eles tiveram. Agora, Raquel, você acha que isso faz parte da identidade popular? Quando é isso que a gente está falando agora, quando as pessoas compram no bairro, quando as pessoas têm contato, criam uma identidade melhor. Por exemplo, alguém chega na Itinga e diz: Raquel, que Raquel? Raquel tal. Aí, já sei quem é. Aí chega, Dona Maria do tomate, seu João ali, do feijão. Essa identidade que é bacana. E você percebe que a população cobra essa identidade também, Raquel, quando você se instala no bairro, eles dizem: poxa, isso é bacana, porque eu conheço ela anda sempre aqui, de vez em quando ela está aqui. Você acha que isso faz parte da identidade do bairro? Sim, faz sim. Eu digo assim, existe uma coisa que algumas pessoas falam para mim, que eu realmente não dou valor ao poder da mobilização, da massa que eu consigo atingir. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa o tempo todo, eu não trabalho ganhando nada da política, mas eu me tornei uma pessoa, uma figura pública, né, conhecida. Então, eu sempre digo, em qualquer lugar que as pessoas vão me apresentar, falar: isso aqui é a Raquel da Itinga. Não, meu nome é Raquel Maia. Mulher tem nome e sobrenome. Então, eu sou Raquel Maia aqui na Itinga, eu sou Raquel Maia em Portão, eu sou Raquel Maia no centro. Não importa. Nesse meu trabalho do Núcleo de Apoio a Comunidades, eu posso contribuir junto com o Núcleo de Apoio a Comunidades a qualquer outro município, qualquer outra comunidade, não só a Itinga. Então, eu não gosto do rótulo, dessa coisa de você dizer Raquel Maia do vereador tal, Raquel Maia não existe, porque nós temos que ser livres e andar em todos os espaços, porque o meu objetivo, né, no dia a dia, é alcançar a política pública e fazer a transformação social da população vulnerável. Tanto que, depois de 2 faculdades que eu fiz, Publicidade, Propaganda e Comércio Exterior, eu não completei
porque eu fazia pelo simples fato de que eu trabalhava com publicidade. Aí eu fui lá e fiz a publicidade porque eu queria alavancar o meu próprio negócio em São Paulo. Depois eu estava no comércio exterior, fiquei 12 anos no comércio exterior sem ter a faculdade. E a minha prática ensinava pessoas que saíam da faculdade, falei, não, tem que fazer. Mas não era uma coisa que eu gostava. E as pessoas na rua me davam um rótulo de, Raquel, você vai falar com assistente social, Raquel. Gente, eu não sou assistente social. Mas o título foi dado, né, como dizem, o líder, ele não se intitula líder, são pessoas que vão te intitulando. Então, a mim, não sou uma liderança. Eu sou uma pessoa que as pessoas já me colocaram no tal do serviço social. Aí eu fui buscar e tô aí, quase para me formar. Enfim, foi com prazer, né? Sim. Você falando até dessa intitulação, Raquel, até me lembro de Jesus, né? Porque tinha gente que falava Jesus e tinha gente que falava Jesus de Nazaré, né? E as pessoas diziam, pô, Jesus de Nazaré. E aí a gente percebe que essa questão cultural, às vezes de rotular as pessoas, já vem de muito tempo atrás, né? Desde dessa época da peregrinação, na verdade. E aí, Raquel, quando foi o momento que você decidiu montar um núcleo de apoio às comunidades? Quando foi que deu esse insight de você dizer, pronto, agora eu preciso criar alguma coisa, porque eu preciso criar essa identidade de visitar as comunidades? Até porque, como você falou, se as pessoas lhe intitulassem como Raquel da Itinga, as pessoas poderiam achar que você só é atuante dentro da Itinga ou só poderia lhe procurar quem fosse da Itinga. E aí foi nesse momento que você percebeu que deveria criar uma identidade neutra e aí surge o NAC? O NAC, na verdade, ele surgiu através de um conflito interno que eu tive no ano de 2020, né, durante a pandemia. Porque antes da pandemia, de 2016 para 2020, eu andei em muitas associações. Então, a minha ânsia, a vontade que eu tinha era de contribuir na associação, de falar em questões de formação, de capacitação. Eu falava, tem que organizar a questão de cadastro, questão de autossustentabilidade, e falava em uma, falava em outra. Os caminhos que eu ando, muitas vezes as pessoas me procuram para poder fazer uma doação. Eu não vou atrás para fazer a captação de recursos. Então, uma vez eu vou lá e dou para uma associação no Parque São Paulo, outra vez eu vou lá e dou para uma associação em Portão. E começou a ter um certo problema, porque as associações também têm seus líderes políticos por trás. Mas eu não enxergo isso, eu enxergo a população que é atendida pelas associações. Aí, o conflito começou a vir com o meu nome, com a pessoa, Raquel, você está ajudando mais uma do que outra, você vai mais em uma associação do que na outra. E eu fui tentando esse conflito interno, até que chegou um dia, no ápice de um momento de raiva, eu aprendi dentro do coaching que nós devemos transformar as energias, e a energia da raiva ela é uma energia criativa, você pode usar para o que você quiser. Eu sentei e falei, não, eu vou mudar tudo isso, eu não vou ficar fazendo bem, né, gostando do que eu estou fazendo e sentindo alguma coisa ruim dentro de mim. Aí eu comecei, em 5 minutos, a escrever no próprio celular, no lugar onde eu estava sentada, passando a situação ruim, que deveria existir um núcleo de apoio a todas as comunidades, onde todas as pessoas poderiam se ajudar, onde um núcleo, uma associação poderia ajudar a outra, independente de limites territoriais. E foi nesse momento, então, em 2020, durante a pandemia, né, onde eu estava recebendo várias doações, aí eu criei o NAC, mas eu não apareci como sendo a idealizadora do NAC. Eu fui colocando as regras, fazendo as fichas das pessoas, né, que iam ser beneficiadas, para entender também o contexto social. Não é doar uma cesta básica só por doar. A mulher vem buscar uma cesta básica, mas aí a gente vê que ela, fazendo a ficha, que ela tem um filho fora de escola, a gente vê que o marido está desempregado, mas ele tem uma boa profissão, e assim, eu fui durante um ano, conduzindo o NAC, via as redes sociais, via todas essas propagandas que a gente sabe que é fácil a gente estar fazendo, vendendo, né, com essas plataformas. E no ano de abril de 2021, onde eu estava concorrendo
a um curso de liderança naquela Gerando Falcões, eu tive que fazer um vídeo mostrando o que eu idealizava, o que eram os meus sonhos, desafios e projetos para poder concorrer no Brasil a um curso nessa Gerando Falcões. E aí eu sentei na Praça Zé Ramos e gravei um vídeo informando que o NAC tinha sido idealizado por mim. Então, publicamente, em 2021, o NAC surgiu para as pessoas. Enquanto isso, durante um ano, existiam as especulações, né? O NAC é um núcleo que veio de Salvador, que vem de outro lugar e está explorando o nosso espaço, né? Aquela coisa. Mas, aos poucos, depois que eu apareci também junto com o NAC, está sendo bem aceito. E o que a gente está em 2023, em junho, então a gente vai completar 3 anos. Rapaz, você não fez o chá de revelação, né, Raquel? Você deixou para fazer o chá de revelação depois, né, do NAC. Foi isso que aconteceu. Deixa eu mandar um abraço aqui, Camaçari, Salvador, Alagoinhas, Dias d'Ávila, Mata de São João, Itanagra, Piritiba, um abraço para todo mundo lá de Piritiba que está nos assistindo também. Arembepe, um abraço para o nosso querido Rivelino, lá em Arembepe. Lauro de Freitas, logicamente, está aqui também. São Paulo, um abração. Um abraço também para quem está nos assistindo lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Indonésia, Portugal, Argentina. Um abração aí para todos vocês. Eu vi aqui, Lari Barbosa, um abraço. Tâmara também, Olivieri está aí, um abraço. Um abraço também para o pessoal de São Paulo, todo mundo que está entrando aí no Instagram. Um abração para todos vocês. Para quem está chegando aí agora, eu estou com a Raquel Maia, que é a diretora, a coordenadora, acabou de dizer, né? Ela acabou de entregar o ouro aí agora. É a idealizadora, é a fundadora do Núcleo de Apoio às Comunidades em Lauro de Freitas, na Bahia. E também, Raquel, eu queria justamente lhe fazer essa pergunta. Eu sei que sempre quando eu lhe pergunto sobre política, eu percebo que você fica assim meio desconcertada, porque eu percebo que você, se eu entrar nesse mérito vai me gerar problema, porque o povo já fala política de tudo. E aí eu queria saber dessa saia justa, Raquel, o que é que o povo, como é que você sai dessa saia justa? Vamos lá, você quer pedir, eu percebo que você é igual a irmã Dulce para pedir, né? Uma mão é dos pobres e a outra mão que é a sua, e você dá sempre a primeira dos pobres para depois da sua, né? Como sair dessa saia justa, Raquel, quando você precisa de alguma coisa que você tem que ir à iniciativa pública? Por exemplo, você faz intervenções no Conselho Municipal da Educação, você faz intervenções no Conselho Municipal de Saúde, você participa efetivamente do que acontece na Câmara de Vereadores, nos debates. E aí, logicamente, aquelas pessoas que estão do lado de cá vê essas suas intervenções e diz, Raquel tá ali com a prefeita, tá ali com o vereador, tá ali com o deputado. E aí, quando você se esbarra com essa pessoa, a pessoa, tá lá com o deputado, né? Tá lá com o vereador. E você sabe, e todo mundo sabe, que é difícil você conversar essas questões para essas pessoas que você atende, que são as pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Aquelas pessoas que não têm entendimento do que é um Fundeb, um Fundef, o que é uma verba, o que é uma emenda, e é o que você está buscando, por exemplo. Aquela família que lhe pede a cesta básica, ela não sabe muitas vezes o que é a Lei 3.019, não sabe que você está buscando um recurso para uma associação através de uma lei. E você precisa, às vezes, explicar isso. Como sair dessa saia justa, Raquel? Então, é justamente através dessa caminhada, dessa mobilização. Todas as vezes que eu faço um atendimento, né, assim que o NAC começou, os atendimentos individuais das famílias sempre teve conversa, porque a minha ideia é a transformação da realidade dessas famílias. Alguns grupos e algumas associações onde eu chego, eu sempre falo que eu estou ali para fazer a transformação e contribuir para que eles cresçam. Eu tenho um exemplo assim de uma vez que eu fui orientar uma comunidade que fazia um time de futebol de crianças no período da manhã, e as próprias mães que estavam lá fazendo, mas as crianças iam para jogar, não era porque elas queriam jogar, era porque dava um arroz doce, alguma coisa que cada um dava um pouquinho. Vinha uma mãe com uma xícara de arroz, a outra, entendeu? Enfim, eu sempre dizia, nós podemos nos organizar, escrever, formalizar, por quê?
associações e instituições que não têm o registro, o cadastro, também podem acessar a editais, também podem chegar e pedir na política pública o auxílio. O que acontece? Muitas das pessoas não sabem nem como acessar um CRAS, não sabem que no CRAS elas podem ter a orientação, o serviço de convívio, né? A questão, por exemplo, na saúde, né, dos próprios medicamentos, quais eles têm direito, então, por falta de informação. Nisso, quando eu falo assim, o conselho de idoso, eu não faço parte, mas eu já participei, eu mando sempre, né, os pedidos e sou atendida, recebo feedback. O conselho de saúde, eu ando nessa última gestão bem distante, porque a demanda foi bem maior e eles estão também mais distantes de mim, então, mas eu tenho pessoas, toda orientação que é necessária, feita via pela forma da política pública. Eu não procuro o vereador para ajudar em uma situação. Eu confesso que já pedi sim, porque tem necessidades que a gente não consegue suprir um ajudando o outro, né? Mas as pessoas sabem o quanto eu sou desobediente. Os partidos políticos e os políticos sempre querem me chamar para alguma reunião, para alguma coisa, para me levar para o viés político. Eu ainda não internalizei tudo isso. Já me chamaram para ser candidata a vereadora em 2020 e eu disse que não tinha conhecimento nem condições para poder estar fazendo isso. E quando eu fui candidata ao Conselho Tutelar em 2019, eu fiz a minha caminhada toda desempregada, andando para cima e para baixo a pé. Em um mês de campanha emagreci 7 quilos. Eu recebi pedidos de pessoas falando, eu te ajudo, porque eu tenho 2.000 eleitores, então eu te ajudo, te elejo, e você depois me ajuda. Não faço isso. Eu digo o tempo todo, sou desobediente, e algumas pessoas falam, pare de dizer isso, Raquel, que eu tenho que aprender a ouvir todos os lados. Mas eu não obedeci meu pai. Eu não obedeci minha mãe. Pois é. Imagine se não obedecer o seu pai e sua mãe, vai obedecer outras pessoas, né? Onde eu vou? Minha mãe fica lá, volte, e eu continuo aqui, já vai fazer 20 anos. Enfim. Mas eu tive até um desafio certa vez, de um rapaz que falou assim, eu vou votar para você no Conselho Tutelar em 2019, mas eu tenho certeza que em 2020 você vai ser candidata a vereadora, porque as pessoas fazem o Conselho Tutelar pensando como um termômetro para candidatura de vereança. Aí eu não sabia disso, eu não sei. Eu estou fazendo o conselho, porque na época eu era agente de saúde, ou agente de proteção da infância, num bairro periférico lá em Salvador, onde eu dava meu plantão gratuitamente, voluntariamente, uma vez por semana. Então, depois que tudo passou, nesses tempos todos, toda vez que eu encontro essa mesma pessoa, eu digo, olha aí, tá vendo? Eu não fui, eu continuo fazendo todos os trabalhos com todo prazer, porque se não tiver prazer, eu não vou conseguir fazer. Eu não posso ir numa festa contra a minha vontade, eu não posso ir numa aula contra a vontade, eu não posso comer uma comida contra a vontade. Então, o que eu faço na minha vida todos os dias são coisas com prazer. E estudar está sendo um prazer muito grande, mesmo eu vou dizer assim, depois de velha, eu decidi que eu queria ter meu filho em minha casa com uns 30 anos, eu me passeei, me diverti, viajei muito nesse período. Cuidei do meu filho, ele está com 17 anos, agora sim eu posso deixar ele para poder ir numa comunidade quilombola, dormir, passar a noite, fazer trabalhos, palestras, rodas de conversa, aprender com eles e ensinar alguma coisa também. Tá vendo aí, então, seu Alex Luna? Você quer perder peso rápido, saia candidato a alguma coisa. A receita da doutora Raquel Maia acabou de falar, 7 quilos, viu, meu amigo? Você que pretende ser candidato a vereador, então 7 quilos aí você vai perder rapidamente, segundo a nossa nutricionista aí, ó, falou, acabou de dar, Raquel quer perder peso, vai lá. Por isso que eu encontrava assim, eu via as fotos de Raquel, dizia assim,
Será, rapaz, que Raquel tá fazendo um regime? Não acredito. Será que ela achou que ela tava gordinha? Porque Raquel gosta de ir num pagodinho, gosta de ir. Raquel não perde uma, viu? Se tiver aí, principalmente da comunidade que ela anda, e disser, Raquel, vai ter um feijão, ela vai ter um samba, ela vai, ela gosta de prestigiar. E detalhe, gente, eu percebo que é isso. Raquel tá ali porque ela gosta de prestigiar, ela gosta de estar na muvuca, como diz o povo, né? Então, Raquel, você acha que é outro aspecto importante as pessoas entenderem que, às vezes, quando se ouve falar do bairro, não é para se afastar, porque nós vemos uma política muito grande do turismo, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo, nas favelas, nas comunidades, principalmente que tem muita gente em vulnerabilidade, mas há aquele aspecto hoje em dia de visitas de turistas às favelas, e isso tem, inclusive, movimentado a economia. Você acha que precisa se fazer isso também? As pessoas precisam entender que a Itinga é um lugar bacana, que o Quingoma tem muita coisa que pode agregar as pessoas, porque as pessoas, todo lugar que você chega, você aprende alguma coisa, isso aí é fato. Você acha que tá na hora também, as pessoas precisam começar a ter esse entendimento de conhecer esses bairros? Exatamente, tudo depende dessa questão da propaganda, do conhecer e valorizar o comércio local, de valorizar o seu vizinho que faz uma moqueca, que faz um feijão. A gente tem que criar essa consciência de que nós temos aqui dentro pessoas e cultura e comida, gastronomia muito boa. E é necessário que a ajuda, por exemplo, da política pública, né? A gente pega a Secretaria de Turismo, né, de Cultura, que pode estar fazendo, sim, um trabalho com um roteiro turístico que vai fomentar. Infelizmente, a gente tem a cultura apenas do trio, né, da festa atrás do trio elétrico, mas eu acredito que vai existir e ter união de pessoas que façam coisas diferentes. Eu, graças a Deus, tenho encontrado muita gente que tem feito a diferença. Então, ocorreu o cicloturismo, agora nós vamos estar na ALAUF, que é a Academia de Letras de Lauro de Freitas, fazendo a FliLauro, que vai ser uma feira literária, onde a gente vai utilizar as escolas e, né, a culminância vai ser no Centro de Lauro. Então, tudo isso, a gente, com as feiras de economia solidária, a própria secretaria, né, a CETREL, faz esse catado de pessoas, né, nas comunidades para poder fazer a capacitação da assistência técnica, o próprio local que eu trabalho, né, que é o CESOL, que faz assistência técnica, capacitação de grupos produtivos de artesanato, para que a gente também incentive a geração de renda no coletivo e não só no individual. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui na Itinga, ou que seja em Lauro de Freitas, depende, eu digo assim, é um trabalho de inovação social, onde a gente vai unir o poder público, unir as empresas privadas e unir o terceiro setor. Se os três trabalharem juntos, para que seja feito, por exemplo, implementado a padaria comunitária, todo mundo vai sair ganhando. E se fizer a questão do turismo, claro, aqui na Itinga a gente tem pessoas que ganharam prêmios, o Rei da Moqueca, São Silvestre, né, bem conhecido. A gente tem outros lugares escondidos que pessoas não conhecem. Uma coisa que eu trabalhava lá no comércio exterior, recebia pessoas de fora, né, estrangeiros, pessoas de outros municípios, de outros estados, e aí eu levava eles para comer no Boca de Galinha lá na plataforma. O pessoal, quando começava a andar com o carro e eu ia lá para a Suburbana, falava: Raquel, você está me levando aonde? Não sei o quê. Não, você não vai comer naquele restaurante famoso que você vai pagar caro, todos os turistas vão. Você vai comer num lugar onde todo mundo come. Então a gente tem que fazer isso aqui na Itinga também. Aí, aonde você diz, os políticos daqui estão valorizando e comendo e tal, a gente tem que começar a mapear essa rota de bons restaurantes, de boas pessoas, e até aqueles que não são, né, que não tem, a gente capacitar para que tenha. No projeto NAC, eu tenho um exemplo de uma moça que, a Clau das Empadinhas, a Clau, ela estava vendendo empadinhas numa caixinha
né? Eu quero até que um dia você possa entrevistar ela. Na caixinha, na rua, de salão em salão, de ponto de ônibus em ponto de ônibus, numa força, numa vontade enorme, ela conseguiu pagar a faculdade do filho dela fazendo isso, mas só naquela situação. Quando a gente se encontrou, comecei a levá-la para as feiras, para espaços que o NAC tinha a disponibilidade, né? Tem alguns lugares que as pessoas deixam uma barraca disponível para que eu ajude alguém do terceiro setor. Ela vende feijão de domingo na frente do prédio onde ela mora. Ela faz tanta coisa, e na última, assim, tanta coisa boa para ela que ela cresceu, não é só empadinha, mas o que eu quero dizer agora é do reverso. Eu precisei de ajuda para uma família que sofreu violência com 4 crianças e eu não tinha alimentação para dar para eles durante 3 dias. E essa mulher, ela correu, fez e aconteceu. Então, assim, o reverso, pessoas aqui que conseguiram aprender a usar uma touca, a usar a fazer a sua própria marca. Tem a Carla Sonhos também, uma menina que vendia sonhos andando na rua, foi para as feiras comigo, aí ela conseguiu ficar tão bem psicologicamente, que melhorou e já conseguiu um emprego. Ela não vende mais sonho na rua, mas ela está conduzindo a vida dela porque o alto astral, a energia dela, o equilíbrio foi bom. Então, e a gente recebe esse retorno até hoje. As pessoas falam, Raquel, quando você precisar, a gente vai ajudar você a ajudar o NAC, porque é onde as pessoas têm que ter a ideia de ajudar e de ser ajudado e ajudar também. Então, a união, o poder público, da sociedade civil e das empresas privadas, a gente conseguiria chegar nessa inovação da tecnologia social, né? Bem adiante. Raquel, quando a gente fala nessa questão do associativismo, cooperativismo no Brasil, e principalmente solidário, infelizmente sempre entra esse viés político. O que é que o brasileiro, na sua concepção, o que é que o brasileiro precisa entender, Raquel, a respeito desse corporativismo, desse cooperativismo? Vejam vocês que se você pegar o número da África, o associativismo e cooperativismo da África é maior do que o do Brasil, ou seja, nós estamos falando de um país que é muito mais pobre do que o nosso, mas ele tem o ato associativista e cooperativista muito maior. O que é que você acha que está faltando para o brasileiro? O que é que o brasileiro precisa ter de entendimento, Raquel, para mudar um pouco essa concepção que nem sempre as pessoas que estão ajudando têm um viés político ou querem enveredar para a política, mas sim mostrar para as pessoas que as comunidades muitas vezes é uma corrente que dá para ser uma comunidade sustentável? Primeira coisa, a comunidade ou as pessoas têm que ter o interesse em mudar. Porque, no geral, as pessoas estão acostumadas a botar a cuia, a botar o pires e sair pedindo para ser ajudado. Então, enquanto não tiver essa mudança de postura, não vai ter nenhuma transformação na realidade da comunidade. A gente falou em liderança. Então, o foco até de pegar as lideranças e que eu esteja próxima dessas pessoas e que essas pessoas consigam ouvir um pouquinho dessa minha vontade, essas pessoas poderiam e podem se transformar. Eu conheço muita gente que hoje acredita que eu sempre tirei foto e falava, você tira foto demais, mas é porque a gente tem que mostrar o exemplo do que está acontecendo. Se a gente não mostrar, se eu não mostrar, se Bruno não mostrar o que ele está fazendo de diferente, ninguém vai saber que existe. Então, primeiro, quem quiser algo diferente tem que estar disposto a mudar o padrão de pensamento, a mudar o que já existe, a buscar e fazer seus cursos, suas capacitações, a escutar o outro que tem uma ideia diferente. Todo mundo está acostumado, Dia das Mães, vamos fazer a festa da associação. Qual é o vereador que vai te ajudar, que vai dar alguma coisa? Por que não pegar, olha, hoje é o nosso Dia das Mães, a senhora pode trazer uma banana, a senhora traz um pãozinho e tal, vamos ver com as empresas da padaria aqui próximo, a gente vai fazer alguma coisa com o mercadinho aqui do lado, vamos ajudar o outro, sem chegar com essa coisa da cuia, porque a cuia e pedir
ajuda para o político, para fazer a sua festinha, você depois será cobrado. Então, a questão do associativismo, do cooperativismo, a gente tem que usar os exemplos que dão certo, porque é maravilhoso. Eu digo assim, a economia solidária, né, as cooperativas. Quando a gente começa a enxergar o quanto as pessoas cresceram com essa questão de estarem aglomeradas, aglutinadas, dividindo e crescendo, dividindo tarefa, não só dividindo dinheiro, gente, é dividindo tarefa, cada um com a sua capacidade intelectual. Eu não sei fazer nenhum artesanato, a minha capacidade está aqui. Então, no que eu posso ajudar no empreendimento ou numa outra pessoa, são com ideias, são com organização. Não me deu uma agulha, eu já tentei, mas não consigo. Então, cada um vai ter o seu papel. A gente precisa estar com a cabeça aberta e procurar estudar, procurar tanta live, a gente fica vendo as besteirinhas no TikTok, tem besteirinhas no TikTok, né, que você acaba aprendendo. Eu estava dizendo que hoje eu li algo que, assim, eu tenho a capacidade de absorver algumas coisas, mas eu não gravo a frase completa. É assim, se você não for um agente de mudança, né, não se esforçar para acontecer alguma mudança, você não é digno de se beneficiar daquela mudança. Então, ou seja, nós aqui somos pessoas. Raquel, você está presidenta do Conselho de Educação, é um cargo, é isso, é aquilo. É maravilhoso você poder entender, estudar e participar da cobrança à secretaria do que é necessário e entender o porquê que não está sendo colocado. E junto com o coletivo, que é o pleno do conselho, indicar o que é que vai acontecer para melhorar. Mas eu não ganho nada com isso. As pessoas acho que pensam que eu estou ganhando algum dinheiro. Quando me veem em foto com prefeita ou com... É porque eu tenho que estar nesses lugares, porque eles têm que me ouvir. Como eu vou levar uma demanda de uma comunidade aqui, se eles não sabem nem quem eu sou? Se eu não chegar para me apresentar e falar e mostrar o que tipo de trabalho está desenvolvendo. Então, estar do lado dessas pessoas não quer dizer que eu estou trabalhando lá e ganhando dinheiro por isso. Eu preciso aqui, antes que até você me fale, acabou? Tem tanta gente aqui entrou, Sampas aqui da Itinga, a Carla Galo, acho que a Carla Galo está no Maranhão e está aí assistindo. A Elis, maravilhosa, fez magistério comigo quando eu tinha 15 aninhos, está aí, ela está lá em São Paulo. Eu fico tão feliz que a gente cria relações de pessoas que vão ficando com a gente. Eu estou com 47 anos e olha, tá aí comigo até hoje. Obrigada aí, tanta gente. O El entrou, eu não vou conseguir lembrar agora de todo mundo, porque vai subindo. Rapaz, vai subindo Raquel, rapidinho. olha, as amigas de Raquel que estão entrando aí, ela tá entregando a idade de vocês aí sem querer, querendo, viu? Ela tá dizendo, estudou comigo no magistério, eu tô com 47, aí tá dizendo sem querer, querendo aí que vocês também já estão tudo com 45, 47. Raquel entregou aí sem querer, mas foi sem querer, perdoe ela, foi sem querer. Não. Desde 12 anos eu falo assim, gente, sou linda, maravilhosa e cheia de luz. Claro. Sempre vai ser. Eu nunca lembro. Olha lá, Eli acabou de dizer 49, uma jovem senhora aí de 49. Eli, um abraço para você, um abraço aí também para o Maranhão. Eu gosto demais do Maranhão, tive a oportunidade de morar em solos maranhenses e nós temos aqui nossa audiência. Um abraço para a Sailândia, Bacabal, o próprio São Luís. Um abraço aí para todos vocês do Maranhão, a terra do reggae. Eu tenho aqui um colaborador que é apaixonado pelo Maranhão, porque ele é apaixonado por reggae, e a Jamaica brasileira, até para quem está nos assistindo. Duas curiosidades para você ver, viu, Raquel, que interessante. Duas curiosidades que nem todo brasileiro sabe. Primeiro, que Maranhão é a Jamaica do Brasil, tá? E o segundo é que o Maranhão faz parte do Nordeste. Poucas pessoas, por incrível que pareça, sabem disso, viu? Que o Maranhão faz parte do Nordeste. Então, um abraço aí lá para toda a população lá do Maranhão. E, Raquel, eu tô vendo aí, olha, tá, que... Vou falar aqui, ó, respeitando a minha ancestralidade, viu? Com todo o respeito, a minha tia Laura Maia, lá de São Paulo,
Pois é. Está, a minha família Maia é toda daqui da Bahia, mas eu não conheço ninguém aqui, viu? Só os meus tios que moram lá. Mas, tia, eu te amo, muito obrigada por me ensinar muita coisa. Ai, eu fico até emocionada. Raquel, eu tô vendo aí que tem muita mulher, tá? Muita mulher entrando aí, muita mulher comentando. E eu vou apertar um pouquinho, Raquel, agora, tá? Vou apertar um pouquinho agora, vou botar umas polêmicazinhas agora, mas eu vou trazer um tema que eu ouço muito na rua, né? E você sabe que comunicador vai andando na rua, o povo vai parando, vai questionando, vai pedindo para questionar. E aí nós vamos começar lá, e eu vi aqui Rosângela colocando o seguinte: parabéns, Raquel Baia, sempre apoiando os pequenos empreendedores. E eu vejo você em muitos eventos das mulheres. Aí eu queria lhe perguntar, Raquel, 20 de março de 2020 publica o decreto de estado de calamidade pública, onde se fechou tudo, foi aquele lockdown, aquele pandemônio, etc. Meses depois e anos depois, se percebeu claramente que as mulheres foram para a rua muito mais do que os homens, até porque percebeu-se também que as mulheres eram mais propensas a fazer um bolo, a fazer um salgado, a fazer um delivery, a cozinhar dentro de casa, e a maioria dos homens, tá, ficaram mais parados, porque o trabalho do homem põe na cabeça que o homem não pode ser um confeiteiro, que o homem não pode ser um boleiro, e por aí vai. E agora acabam as restrições. E essa pergunta que as pessoas me fazem, Raquel, que eu queria lhe ouvir, que eu sei que você está aí o tempo todo. Reduziu, Raquel, essa procura das mulheres, aquelas mulheres que, quando se abriu o precedente, acabou o estado de calamidade e as restrições, e os homens voltaram a trabalhar, voltaram muitos deles a ser o chefe da casa novamente. Você acha que teve mulheres que pecou quando o homem volta à sua ativa e ela aí para do que ela estava fazendo, porque, segundo ela, pode ter voltado para a rotina normal da sua vida? Então, você acha que reduziu um pouco essa mulher na rua? Não. Isso é um dado até histórico, Bruno. Nós sabemos que depois da escravidão, quando teve a libertação, como é que surgiu as mulheres que vendiam os acarajés. As mulheres foram com tabuleiro para a rua fazer o acarajé para poder pagar a liberdade dos maridos que ficaram, dos maridos e dos filhos que ficaram. Então, isso está no sangue da mulher, está na ancestralidade da mulher, dela fazer e trabalhar. Com esse patriarcado, com essa situação que as mulheres ficaram submissas, né? É uma minoria que eu digo, que eu vejo que não quer trabalhar. Toda mulher, até aquela que está submissa em casa, sob os cuidados dos maridos, elas querem sim, têm esse desejo. Mas é uma minoria, porque na realidade do Brasil há tanto tempo, as mulheres precisam sim trabalhar e fazer algo para poder sustentar seus próprios filhos ou as suas próprias necessidades. Depois da pandemia, na pandemia, elas se viraram realmente. Até aqui em Lauro de Freitas teve o projeto Foi Cidade Solidária, que era um zap, onde colocavam as mulheres que vendiam quentinha para poder, né, enfim. Teve muita mulher, muita gente, as feiras de economia solidária que saíram depois, chegaram com várias mulheres que surgiram nesse período da pandemia. Até o próprio artesanato, as mulheres começaram a fazer por conta da pandemia, elas se reinventaram, mas não pararam. Pelo contrário, a maioria continuou, está crescendo, ou montou seu próprio negócio. Os homens estão no caminho deles. Eu acredito que as poucas que eu tenho visto continuam naquela situação do sustentam o marido, ou eles não estão com trabalho fixo e elas estão aguerridas sendo o arrimo da família. Então, a mulher continua tendo o seu trabalho e a sua vontade. Poucas, a questão que eu outro dia ouvi, foi muito triste, um empresário, né, dono de uma bodeguinha que vende uma comida, brigando com o funcionário, falando que tinha que pagar imposto, porque ele tinha que pagar o Bolsa Esmola para as pessoas. Só que só nós que estamos na base que sabemos o quanto uma mãe com 5 filhos, o quanto ela precisa de comida para poder satisfazer a necessidade fisiológica dos filhos dela,
durante um dia. Eu passei 3 dias com a família, com 4 crianças e uma mãe, fazendo o acolhimento, e eu percebi como é, né, difícil. Eu só tenho um filho. Então, o marido desempregado, sem poder fazer o seu trabalho de pintura, de o que é que seja, de lavar um carro, né, esses trabalhos informais que existem, o quão foi grande a fome que existiu. Então, realmente, todo mundo se virou e foi crucial ter essas ajudas dos bolsas, como era auxílio, eu não lembro o nome Auxílio emergencial. que foram. O auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Isso. Exatamente. Foi importante, sim. Foi muito importante. Acabou, pronto, acabou a pandemia, todo mundo tem que voltar para a rua, trabalhar, e eu acho que até na rua apareceu mais pessoas com seus pontinhos informais vendendo, em ponto de ônibus, mulheres, né, vendendo o cafezinho, um bolinho. Então, eu não consigo enxergar as mulheres sendo minimizadas depois que acabou e que os maridos voltaram a trabalhar e elas voltaram para casa. Eu acho que elas ganharam o mundo. Raquel, vou lhe apertar, viu? Quanto mais você tá... Eu tô gostando, porque quanto mais você tá falando, mais eu vou lhe apertar. Essa próxima agora, eu tenho certeza que você vai beber até um gole d'água aí para poder você não se engasgar, viu? Quando você fala do empoderamento, Raquel, e que você, né, diz que a mulher tem um papel importante, que ela tá aí lutando, etc., eu queria saber de você justamente isso. A rivalidade da mulher atrapalha a luta da mulher do dia a dia, porque eu vou lhe dar um exemplo claro. Nas últimas eleições, a candidata Tebet, num determinado discurso dela, ela disse: mulher vota em mulher, mulher tem que votar em mulher. E a Tebet ficou em terceiro lugar. Então, assim, quando você pega os municípios, a maioria tem muito mais eleitoras do que eleitores, né? Você pega a região metropolitana, por exemplo, nós temos muito mais eleitoras do que eleitores. Mas quando você vai para a Câmara, você pega várias câmaras de vereadores, onde tem uma única vereadora, ou às vezes duas. Quando vem para os cargos majoritários, da mesma forma, a maioria são homens e não mulheres. Você acha que essa discrepância é por conta da vaidade da mulher? Você acha que está faltando a mulher acordar para esse aspecto também? Bom, a mulher eleitora, ela tem que também despertar que essa questão da mulher votar em mulher e conhecer a história. Realmente, a gente, quando vê em que ano a mulher começou a votar, a mulher negra começou a votar muito depois, então as conquistas das mulheres sempre foram tardias. Hoje, a gente tem a questão nos partidos políticos das cotas, né, que é obrigatório ter um número de mulheres concorrendo à eleição. As mulheres submissas, encorajadas por um valor financeiro, se deixaram levar por essa questão de ser manipulada somente para compor uma chapa e ter um número. Então, a política, o aparelho político também ainda manipula muito essa questão. As mulheres que devem votar em mulher, devem votar em mulher sim, se essas mulheres que estão como candidatas tiverem a capacidade, não só pelo fato de votar em mulher, né? E outra, os homens que também estão no poder hoje em dia, ou que estão sendo os candidatos, também tem que estar paralelamente junto da política para a mulher. Não quer dizer que ele é um homem e que ele não vai fazer a política para a mulher. Mas eu ainda acredito que nós precisamos votar em nós mesmas e acreditar. Existe a rivalidade existe entre todo ser humano, porque o homem também é vaidoso. O homem também, no dia a dia, eu estou nos bastidores de tudo aí, eu vejo o que acontece de um político com outro, de conquistar, de estar num espaço com outro, enfim, não é só com as mulheres. Com as mulheres é porque a mulher ela é mais emotiva, talvez a mulher fale mais, e o homem seja mais estratégico. Ele não fala, ele joga, né? Ele faz da vida como se fosse um jogo. Então, mulheres por mulheres, sim, mas com consciência.
Por isso eu falo o tempo todo, capacitação, leitura, participar desses espaços, né? Eu aprendi muito com a Rede de Mulheres Negras da Bahia, de várias formações que eu estive com elas, e eu não me enxergava negra, hoje eu me enxergo negra, conheço a minha ancestralidade, sei que tem um pé lá dos índios, tem o pé caboclo, enfim, a gente vai se conhecendo e entendendo. Eu cresci num bairro de brancos, eu cresci numa escola de pessoas brancas, eu convivi com pessoas brancas, então eu nem me enxergava assim. A gente tem que buscar conhecer para poder estar fazendo a mudança, a transformação. Porque se eu fosse continuar em São Paulo, pela mentalidade daquele mundinho, daquele bairro que eu estava, eu não ia ser essa mulher que eu sou hoje. Agora, Raquel, voltando, vou insistir, você não vai escapar não, vou insistir nessa questão das políticas públicas. Quando você visita, Raquel, as comunidades, e você vê, por exemplo, uma jovem de 20 anos, 22 anos, com 5, 6 filhos, e você sabe que tem uma prerrogativa na justiça para o procedimento da laqueadora. E você vê, como você acabou de dizer, um homem falar do auxílio esmola, porque muitas vezes aquele homem não sabe o que uma mãe solo passa, que existe uma diferença muito grande, né, de uma mãe solo para um pai solo, para a mãe deixar um filho em casa só e um pai deixar um filho em casa só. Você não acha que essa questão também esbarra de não ter mulheres, por exemplo, mais mulheres na Secretaria de Mulher? Porque, por exemplo, veja que eu disse até hoje mais cedo, poste mijando no cachorro. Você tem um Partido da Mulher Brasileira que é gerido por um homem. Você tem secretarias da mulher que está sendo gerido por um homem. Então, você não acha que essa parte que a mulher também precisa ter esse entendimento, Raquel? Porque, por exemplo, a mulher olha e diz assim, eu não quero ter mais filho, aí tem um. Eu não quero ter mais filho, tem 2, tem 3. E aí, quem está do lado de cá, Raquel, agride a mulher. Porque eu acho uma agressão quando eu vejo alguém ver uma determinada jovem com 3, 4, 5 filhos e dizer, paparia é bom, mas não sabe da realidade muitas vezes daquela moça, não sabe que ela não queria, mas não foi laqueada, não teve anticonceptivo, não teve informações, inclusive, para esse entendimento, sabe? Para que ela pudesse, pelo menos, ter um plano B, já que o plano A, que seria essa laqueadora, não foi feita por questões de políticas públicas, e nós sabemos isso claramente, que é uma questão de política pública, é uma questão de má fé de um secretário de saúde, má fé de um diretor do hospital, má fé de um agente público para levar uma audiência pública e dizer, gente, espera aí, nós temos pessoas que têm andado na comunidade e estão percebendo que tem muita gente que não quer Bolsa Família, tem mãe que quer ter um filho, 2, mas quer trabalhar para sustentar a casa. Você não acha que a mulher precisa começar a linkar essa questão da política pública com o que ela passa, às vezes, nessas situações de vulnerabilidade? É engraçado, né? A forma que você fala sempre remete à mulher que tem a responsabilidade que ela precisa, né, ter ou fazer alguma coisa. E a começar pelo seio familiar, pela cultura que veio. A mulher nasceu num meio onde a mãe foi trabalhar e deixou as crianças, aquela mulher, menina, criança, em casa, cuidando e fazendo das coisas. Ela não teve tempo de orientar. A política pública, por si só, que tem a obrigação de ter o agente de saúde, de bater na porta da casa, de verificar quantas pessoas moram, qual é a situação, e exigir, orientar que ela participe de um posto de saúde, que ela faça planejamento familiar, que ela tenha o entendimento. E a escola, ela está ali para ensinar você a ler e escrever e ensinar a situação dela se desenvolver intelectualmente, e não ensinar a educação de que ela não pode ter uma relação sem camisinha, nem nada disso. Para isso, a gente tem que ter a política pública dentro dos postos de saúde. Se o posto de saúde não está cobrindo a área dela, a política pública tem que ir àquelas comunidades, fazer algum trabalho nas praças ou dentro das próprias escolas, para poder ajudar nessa orientação. Porque a população vulnerável, a gente já sabe, são mães que não têm os pais juntos e não conseguem fazer a educação correta dos filhos, porque as filhas acabam repetindo a própria história da mãe. Então aí você vai vendo gerações e gerações passando. Por isso, o que você acabou de dizer aí, Raquel,
Foi justamente o que eu estava falando, ou seja, às vezes a pessoa acha, quem está do lado de cá, acha que a obrigação é do homem se precaver, do homem estar com preservativo, e acha que a mulher que tem que se precaver e muitas vezes não é o homem. Então, distorce, na verdade, essa questão principalmente do planejamento familiar. E aí eu vou entrar em outro tema agora, que também quem está do lado de cá pensa de outra forma, que é a questão da violência doméstica. E, infelizmente, nós pegamos a Bahia, que tem números assustadores de violência doméstica, e quem está do lado de cá, às vezes, Raquel, diz o seguinte: ela apanhou porque ela quer, ela fica calada e não sabe, às vezes, um contexto. Aí eu queria lhe ouvir a respeito dessa situação também. Qual é o contexto que você enxerga hoje, Raquel, desses números de violência doméstica? Por exemplo, nós pegamos Salvador, que está no topo, depois vem Camaçari, terceiro Feira de Santana. Então, como é que você vê, inclusive, o aumento dessas medidas protetivas e que muitas vezes o agressor, com a própria medida protetiva, volta a agredir a sua companheira ou sua ex-companheira? Como é que você tem lidado com essa situação? Você acha que tem tido uma particularidade, tem tido alguma mudança, tem tido uma característica diferente? Como é que está o seu contexto nessa questão da violência doméstica? Olha, então vamos lá. A gente vai, não que a gente coloque a culpa na pandemia, porque a violência doméstica sempre existiu, mas ela aumentou. Sim. Depois que todo mundo ficou dentro de casa. Ela aumentou porque os maridos não conseguem mais estar nos empregos e estar sustentando a casa. Ela aumentou porque as meninas cresceram e se tornaram jovens que estão se envolvendo com outros meninos jovens que estão na rua com essa cultura de violência. Ela aumentou porque o serviço público de atendimento às mulheres, né, de capacitação, de orientação, também é escasso. Aumenta quando chega numa delegacia, e aquela delegacia, municípios como, por exemplo, Lauro, que não tem delegacia da mulher, mas chega numa delegacia comum e é atendida por um homem que faz esse tipo de atendimento, onde ela não quer voltar. Aí ela volta para casa. Aumenta porque ela não tem emprego, porque ela não tem um apoio para poder fazer o seu próprio trabalho, ter sua autonomia e sair para conseguir alugar sua própria casa. Enfim, é um conjunto tão grande de coisas, inclusive municípios aí que têm as suas delegacias da mulher. Também eu recebo algumas reclamações, algumas situações que as próprias mulheres, o atendimento acaba sendo precário. O sistema de justiça, com tanto caso de família, com tanto caso de violência e pedidos de medida protetiva, a gente não tem a Ronda Maria da Penha suficiente para ficar monitorando esses homens que devem ficar longe, e as mulheres acabam ficando com medo, ou voltam, ou acabam ficando ali submissas, ou acabam morrendo. Então, a política pública para as mulheres, ela precisa de atenção. Ela precisa do acompanhamento, e não só na Secretaria de Política para as Mulheres, em várias outras, tem que transversalizar em várias outras. Eu falo, eu nunca gostei da política, eu não sei onde é que eu estou metida, né? Mas, enfim, a gente acaba pensando e indo para vários espaços, e a gente vê a deficiência em tudo, né? Eu estou na educação a gente vai falar de saúde na escola, né? O programa transporte, é o trabalho da mãe, quando não tem aula, agora em greve, né? Tanta situação que vai acontecendo, é um conjunto muito grande de deficiências, mas o povo que que tem o poder, o povo que é revolucionário. Então a gente ficou com a venda nos olhos, a gente ficou fechado. Eu fiquei com a venda nos olhos até, eu estou com 20 anos aqui, então, acho que, vamos dizer assim, uns 10 anos que a venda caiu dos meus olhos para eu poder entender, aprender e estar participando disso tudo. Se eu tivesse desde criança educação política na escola, para entender como é que funciona todo esse sistema de acesso às nossas garantias de direitos da Constituição, como seria todas as pessoas tendo essa inteligência, seria muito melhor, mas o sistema que já foi criado, né, não quer que a gente tenha
essa vista que a gente enxerga. Raquel, você até falou, Camaçari, por exemplo, que tem uma DEAN, o que mais tem, de fato, são essas denúncias, né? As mulheres vão até a delegacia e são atendidas por homem na DEAN e muitos, inclusive, falam piadinhas para a moça que chega lá. Então, é triste, é lamentável. Tem uma política de não fazer política, mas não dá para calar diante de tudo que ocorre. Vilma, não tem pra onde correr. Eu até tento também, bater um papo sem falar da política, mas não tem jeito, porque a gente se esbarra naquela miserável. É tipo aquela história de que você quer comprar um carro vermelho, porque você acha que não vê carro vermelho, aí quando você compra o carro vermelho, todo dia você se esbarra com o carro vermelho na rua. Não tem pra onde correr. A política não tem jeito. A política, a gente começa a conversar e daqui a pouco esbarra na política, porque na sua maioria, quem vai resolver o problema vai ser a política. E aí a gente olha e até sem querer, por osmose, a gente fala, isso daí vai ter política. Isso aí é só um político que resolve. Então, é difícil, exatamente, viu, Vilma? OSPB, MC, Educação para o Lar, muitas disciplinas que são provocativas desse tema nas escolas que tiraram e fazem com que hoje os jovens eles não queiram mais discutir isso, né? Os jovens não querem, quando você pega determinadas discussões, ele acha que é discussão de velho, que é discussão de idoso, que é de 1900 antigamente, mas ele passa por aquele problema que eu digo para todo mundo, todos esses problemas sempre existiram no mundo. Agora alguns são intitulados de forma diferente. Agora você tem diversos tipos de calúnia, diversos tipos de difamação, diversos tipos de censura, e que a gente pensava às vezes que só era uma. Então, vai mudando apenas essas nomenclaturas, mas estamos passando, em tese, pelos mesmos problemas. E aí eu queria, falando em problema, Raquel, lhe trazer um ocorrido que eu vi em Lauro de Freitas, inclusive eu até passei por lá esses dias, que é a respeito do Quingoma, e é uma comunidade que você conhece. Eu quero até mandar um abraço lá para toda a população do Quingoma, que nos recebeu muito bem lá, o Quingoma, a Lagoa dos Patos, um abraço para vocês também lá da Lagoa dos Patos, a Aracuí também, um forte abraço para vocês lá do Aracuí. Eu queria lhe ouvir, Raquel, sobre essa comunidade do Quingoma, que é outra, assim como a Itinga. A comunidade de Quingoma é uma comunidade muito conhecida na cidade de Lauro de Freitas, todo mundo fala, está sempre no debate político novamente, e aí eu queria lhe ouvir o que é que acontece com o Quingoma de fato, Raquel, no seu entendimento, o que é que pode ser feito no Quingoma, quais são os olhos que as pessoas precisam ter, o que é que aquela população precisa ser mais amparada? Então, o Quilombo Quingoma, a gente sabe, né, que é uma área que vem aí de família para família há 200 anos, mas houve uma especulação imobiliária antes, né, de pessoas que não eram quilombolas e se apossaram de terras e lá ficaram. Hoje se intitulam quilombolas e a área com a população, eu não sei dizer qual o número de pessoas, né, que vive por lá. Mas logo é muita terra, né? A gente até fez um estudo outro dia para entender o território, o que está acontecendo, por exemplo, que o governo está vendendo, né, essas terras quilombolas para os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, essas construtoras no geral, mas acabando com a natureza, secando fontes de água, árvores sagradas, enfim. Mas é o capitalismo que manda no município, né, que manda na política, e eles acabam... Se aquela região tão grande, tão bonita, tão rica culturalmente, ela não dá votos, ela não gera esse recurso de votos vai ser vendido o espaço para construir prédios, que aí ali sim vai morar muita gente, vai ter, enfim, mais imposto, mais número de votos e tantas coisas mais. Então, a briga é com o governo municipal, o governo estadual e com o governo federal. Há muito tempo eu venho acompanhando, inclusive teve pessoas da Organização dos Estados Americanos, agora recentemente veio
um rei rei de Ifé, né, de lá da África, para poder titularizar o Quilombo Quingoma como uma terra iorubá, apesar de eles serem de outra nação, né, enfim, eu não entendo bem, mas a briga é muito grande. A briga é muito grande para poder com que aquelas pessoas continuem vivendo naquele espaço com as tradições antigas e se aliando à modernidade, porque lá não tem ônibus, lá não tem transporte público, lá tem apenas aqueles carrinhos que são alternativos, né? Eu vejo no transporte escolar a dificuldade para o transporte escolar pegar as crianças naquele território para levar para as escolas. A população de lá também, quando foi asfaltar a via principal, eles não queriam que asfaltasse porque ia tirar a característica de quilombo, mas levando o asfalto também leva um pouco mais de vida para eles. Então, é difícil opinar sobre aquilo que eu não vivo, né? Eu acompanho a associação de lá com crianças que eles fazem trabalho de dar aulas de reforço sábado, né, embaixo do pé de árvore, enfim, nós precisamos dar esse apoio como terceiro setor, já que a política pública não chega lá. E a briga deles a gente também não pode, tá? Assim, eu digo, não posso me meter, posso porque eu luto por eles, mas eu não tenho essa influência. Hoje em dia nós temos alguns casos de coisas que acontecem na Defensoria Pública, né, que eu sou representante do grupo operativo aqui em Lauro, então eu sei de casos de saúde que são colocados, casos de vaga em escola, né, aí no nosso papel de terceiro setor é ajudar a conduzir um pouco mais que chegue a política pública para eles. É difícil, viu? Deixa eu mandar um abraço, rapaz, chegando um bocado de mensagem aqui, viu, Raquel? Eu tô olhando aqui pro monitor, porque fica aqui, eu fico acompanhando todos os lugares. Lu Rocha, um abraço para você também. Negraísa, um abraço para você. Gil, um abraço lá em Lagoinhas também, um abração para você também. Edilson Alves, um forte abraço para você também aí acompanhando a gente. José Robson, um abração para todo mundo que tá acompanhando aqui. E aí, Raquel, já quando você fala até dessa questão do asfalto, etc., falta essa questão, às vezes, até do diálogo, né? É o que a gente fala até da questão de terras indígenas, de ter que se adaptar a, como a gente fala o tempo todo, a modernidade, né, Raquel? A população, eu acredito que não só lá do Quingoma, mas também nós temos outras comunidades que precisam se adaptar, não perdendo a sua essência. Então eles precisam também ter esse entendimento que o transporte é importante, que uma unidade de saúde da família é importante, que um posto de saúde é importante. Então são várias vertentes a ser discutido, né, Raquel? Exatamente. Aí a comunidade está sempre aberta para poder fazer as reuniões, para que a política pública chegue por lá, mas a demora é bem grande. Eles são explorados bastante pelo turismo, né, étnico, porque eles têm as sambadeiras, tem toda uma tradição, e não são explorados para, por exemplo, levar cursos, né? Algumas universidades usam o quilombo como incubadora. Então é um povo que, além de ser sofrido, ainda é usado e acaba ficando magoado. A gente tem que pisar naquele chão devagarinho. Rapaz, como você diz, exatamente, devagarinho. Ela foi até pra uma ladainha agora de capoeira, viu? Pisar devagarinho mesmo, viu, Raquel? Você falou tudo mesmo, viu? Eita, que já estamos chegando ao fim. Rapaz, passa a hora no instante, viu? Eu comecei a conversar com Raquel, quando eu olhei ali, já tava quase 40 minutos conversando com Raquel. E bato o olho agora e a gente já chegando ao finalzinho do nosso podcast de hoje. Mas quando o tema realmente é bom, aí não tem pra onde correr, viu? O povo todo fica aqui sempre fazendo perguntas, sempre buscando temas importantes. E aí eu queria já ir para a nossa reta final, Raquel, querendo saber de você justamente essa questão das suas intervenções, né? Quando você vai à secretaria, ao Conselho Municipal de Saúde, quando você vai para o Conselho Municipal de Educação, o que você busca, na verdade, é ter um maior entendimento
do que você pode fazer para ajudar as comunidades. Ou seja, o que é que lhe ajuda de fato, Raquel? E vamos falar de uma Raquel que começou a pensar no NAC, e daí começa essas intervenções no Conselho Tutelar. Logicamente que você já começa a ter intervenção com o poder público e também com a população. Aí o Conselho Municipal da Educação do mesmo jeito. E aí você já começa a vir para a área da educação também. E aí você consegue enxergar também as falhas, muitas vezes, da gestão pública e a falha também das comunidades. Ou seja, às vezes, e eu sei que com certeza isso deve acontecer com você, a pessoa chega para você e diz: ah, Raquel, porque o CRAS não me deu minha cesta, mão amiga? E aí quando você chega lá no CRAS, você descobre que aquela família não foi se cadastrar e ela tá ali cobrando o que ela não foi lá se cadastrar. Ah, porque na escola de meu filho aconteceu isso. Quando você chega lá, às vezes a informação não é aquela. Então, qual foi o amadurecimento, Raquel, que você tem no pré e no pós essas intervenções que você teve? O que ajudou muito no NAC, essas suas intervenções? Olha, eu falo, sozinha nós não somos ninguém. Eu sempre tenho uma música que eu falo: companheiro, me ajude, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Todos os lugares que eu coloco os pés, a Aldaci Lima entrou aí agora. A Aldaci Lima é uma conselheira tutelar da gestão atual. Essa semana eu passei por lá para bater um papo, pegar uma orientação. Em todos os lugares, todas as secretarias, não é uma visita para um café ou para uma água, é sempre para pegar alguma informação, para entender como é que funciona, porque não adianta eu ser apenas aquela que está pelo povo, mas eu tenho que entender como está o lado de lá. Aprendi um pouco isso com os cursos de mediação de conflito. Então a gente tem que entender, porque como se diz eu aprendi aqui: farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Então tudo que as pessoas falam sempre vai ter um viés para o seu próprio lado. Então a gente tem que entender e ouvir os dois lados. Não vejo problema algum em dar alguma negativa ou orientação a respeito do que a pessoa grita, chora e pede, sendo que ela não cumpriu a obrigação dela. É a mesma coisa, são pessoas que nunca votaram, que não tiraram título, que não escolheram nada e reclamam dos políticos. Então, é muita coisa que acontece no dia a dia. Você falou do Conselho Tutelar em 2019, eu fiquei como suplente, eu fui a 8ª suplente, né? Não assumiria nunca, mas eu não deixo de olhar pela garantia da garantia de direito dessas crianças. Eu não estou atuando, mas eu tenho aí as parceiras, a Linda, a Aldaci e todos os outros conselheiros, sempre passando tudo para eles formalmente, para que eles tomem o cuidado, como Conselho de Idoso, Conselho da Educação. Educação agora cheguei por conta dessa atuação, né, de tudo que a gente foi fazendo durante esse período, enquanto eu era apenas conselheira. Mas é isso, a gente tem que se esforçar, aprender, conversar com quem sabe, ouvir, não tomar partido, né? Partido, digo assim, você está certo ou você está errado, para poder saber qual a hora certa de falar. Então é isso. Raquel, tem um ditado dos grandes humanistas do mundo que eles dizem assim, que ajudar dói. E dói principalmente a alma, né? E aí, pra gente finalizar, eu queria lhe ouvir: ajudar dói, Raquel? E como? Muito. E como? Ao mesmo tempo que às vezes você recebe aquelas surpresas, você acorda de manhã e tem uma mensagem no seu celular de uma pessoa que você nem lembrava, e a pessoa te mandando bênçãos, falando quanto foi importante alguma coisa que eu fiz, que eu nem lembro o que foi, de você então acorda abençoada, chorando, mas também existe aquela questão de tirar alguma coisa de casa para ajudar alguém que precisa, e de repente você vê seu filho falar: mãe, cadê aquilo? E eu dei, né? E também do julgamento, porque o ser humano julga o tempo todo. Mas eu aprendi a ser assim. Eu tenho um foco, tenho um objetivo, eu vou olhar lá na frente. Eu não vou olhar para o lado do que está acontecendo. Se o rio, se a maré está cheia, se está baixa ou não, eu vou
vou chegar, vou andar até chegar onde eu quero. Porque se eu ficar olhando o que tem de ruim do lado, eu vou parar e não vou caminhar para lugar nenhum. Então, deitar, dormir com a minha cabeça tranquila de que é um dia após o outro, um passo após o outro, e alcançar com os próprios méritos aquilo tudo que seja plantar, cultivar e colher. E o meu fruto vai ser bom, porque esses passos eu estou fazendo direitinho. Imagine, viu? Imagine que a nossa querida irmã Dulce, para que pior, né, do que aconteceu com a irmã Dulce, que estendeu a mão para pedir uma ajuda para o político, e o político cuspiu na mão dela e ela disse: essa daqui é a minha, agora essa do lado de cá que é dos pobres. Então imagine isso aí, tá? Raquel Maia, coordenadora, fundadora, agora eu posso dizer isso, fundadora do Núcleo de Apoio às Comunidades, envolvida aí no Conselho Municipal de Educação, conselheira envolvido no Conselho Tutelar, roda a cidade toda aí de Lauro de Freitas, e vou lhe prometer, tá? Ainda bem que fica aqui registrado, não tem nem como eu não cumprir, né? Tá aí registrado agora, que minha próxima visita a Lauro de Freitas, pode ter certeza que eu vou fazer questão de lhe encontrar para lhe dar um abraço e logicamente matar a saudade, como eu lhe disse, viu? Demorou muito que a gente acabou ficando com muita saudade, né? Mandar um abraço para Fran, tá aí, Fran e Eduardo lá em Salvador, Bispo da Cultura, um abração para você. Obrigado. E mais uma vez, Raquel, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por trazer tudo isso que você desenvolve e dizer, e você sabe disso, o espaço aqui também está sempre aberto para você, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, boa noite, até, tchau Camaçari, tchau gente, muito obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, gente, o nosso podcast de hoje foi com a Raquel Maia, que é a fundadora aí do NAC, que é Núcleo de Apoio às Comunidades da cidade de Lauro de Freitas. Um forte abraço, tá? Sampas Percussão, um forte abraço aí pra você. Bispo da Cultura, um abraço. Lu, que tá lá na Cetrel, no Caminho do Mar, em Camaçarim, um abração. Gil, que tá lá em Alagoinhas também. Gil, um forte abraço para você. Nosso querido Edilson Alves da TV Conecto, do programa Giro na Cidade, de segunda a sexta. Acessa lá o canal de Edilson Alves também. Bispo da Cultura, um abraço para você e para todo mundo que está nos acompanhando. E amanhã estou aqui novamente com mais um podcast para trazer muita informação para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês e até mais. Forte abraço.